Hoje, dia 14/6 de 2026, esse vídeo vai ser sem corte. Espero que você deixe o like aí e comenta o que você achar, gostar. Vai ser um insight de ouro, porque olha só o que aconteceu. Eu não consegui gravar ontem, né? Geralmente eu gravo no dia anterior e eu posto no outro dia. Só que eu não consegui gravar porque eu fiquei desanimado, sem cabeça, aconteceu algumas coisas aqui. E isso daí me deu um insight agora para passar para vocês, que é importante. Primeiro, vou até fazer um insight bônus aqui, que eu pensei. É que quando você tem um compromisso, eu fiz esse desafio de postar todos os dias, você tem que honrar esse compromisso até o fim. Isso daí é a primeira lei. Tem que acontecer. O que acontecer de fora que pode te abalar de alguma forma, não importa. Você tem que vir e cumprir o seu desafio, né? É isso daí que é um insight bônus para mim. Mas o principal é a gente entender que não adianta, né? Você tá viajando, tá em outros lugares, você não tem como fugir dos seus próprios problemas. Por isso que é importante você se conhecer, é importante você entender o que você realmente está sentindo, ser verdadeiro com você mesmo, né? Para você não tentar se enganar, né? Então, tipo, quando você tenta, né? Não é o caso agora, mas isso daí eu tava refletindo porque teve uma vez que eu fui para São Paulo e eu tentei fugir dos meus problemas, que eu estava em Vitória, indo para São Paulo, achando que ir para São Paulo ia resolver o meu problema, né? Lá eu seria uma outra pessoa, porque eu estaria em outro lugar. Às vezes pode dar certo, né? Às vezes você consegue virar a chave assim, mas no meu caso não foi isso. Como eu não estava bem psicologicamente na época, assim, não estava maduro o suficiente, quando eu fui para São Paulo, os problemas que tinha em São Paulo, que era o isolamento, falta de ter pessoas conhecidas, ter que ter uma responsabilidade muito grande, com fazer dinheiro a todo custo, não conhecer ninguém, não ter maturidade suficiente, tá bebendo muito, saindo muito, isso daí me fez dar 3, 4 passos para trás e ter que recomeçar de novo lá em Vitória, né? Ter que recomeçar em Vitória, ter que me recuperar. Tudo que eu estava construindo lá em Vitória, eu estava bem mentalmente, estava criando, mas eu não estava preparado com a estrutura para ir para São Paulo nesse caso, né? Porque eu ainda não tinha resolvido tudo que eu tinha que resolver em Vitória. Eu não estava 100% bem mentalmente maduro o suficiente, mas eu também nem sabia disso, né? E agora, sabendo disso, e é o que eu quero passar para vocês, é que sabendo que o problema tá em você, né, e a solução tá em você também, não adianta você estar em outro lugar, não adianta, porque você vai estar infeliz ou feliz dependendo do seu estado de mente, né? E é isso que eu vejo que, tipo, os problemas, né, eles podem acontecer independente se você tá numa casa muito foda no Vietnã, por exemplo. Ou pode acontecer quando você tá numa casa fodida no Brasil. Vocês estão entendendo, né? Que o negócio é a gente tá se conhecendo. Então, a partir do momento que eu me conheço, hoje eu me conheço muito mais, sou muito mais maduro, eu entendo que aconteceu esse problema aqui, vou buscar resolver agora comigo, vou entender o que está acontecendo, por que que eu fiquei desanimado por tal situação, por que que eu agi de tal forma, e ser verdadeiro comigo para resolver isso. Não vou mentir para mim mesmo e achar que tá tudo bem, ou que o problema é o outro, ou que a situação, ou tanto. Eu sei que sou eu e eu tenho que resolver isso comigo mesmo, tenho que entender o que está acontecendo. Assim, acho que a palavra certa é ser verdadeiro. Então, esse é o insight que eu tenho há alguns anos já, mas que eu quero passar para vocês, que é seja verdadeiro com você mesmo, entenda que o erro que você está cometendo ou o problema que está acontecendo, ele é originado por você, né? Mas você também é a solução, você é a pessoa que pode consertar isso, sendo verdadeiro, entendendo, falando, ó, não quero mais seguir nesse caminho, porque muitas vezes é difícil até falar isso, mas você, ou eu,
ou nós queremos continuar naquele erro por alguma coisa que a gente, pela comodidade, sei lá, por não querer se responsabilizar pelas coisas, então você quer subconscientemente, você mesmo, tipo, porra, tô sofrendo com esse erro aqui, eu tô cometendo toda vez eu faço isso e dá ruim. Mas você, por N fatores aí, por problemas psicológicos ou por gostar de algum fator que esse erro, mesmo que te incomoda, ele traz pra você, né? Ele te dá um certo tipo de comodidade, você às vezes fica. Então, tipo, vou dar um exemplo aqui que eu lembrei agora. Muitas das vezes eu já vi assim, querendo ter a minha liberdade, né? Só que como eu estava na casa dos meus pais com a comodidade, então eu ficava nessa dualidade entre a comodidade da casa dos meus pais, mas a liberdade. Só que a liberdade tinha um preço, que era você ter que trabalhar, ter que se desenvolver. E a casa dos meus pais tinha um preço que eu tinha que ficar refém ao que eles estavam propondo, né? Isso daí, tipo, adolescente, assim, indo pra fase adulta. E aí eu ficava nesse preço e acabava escolhendo a casa dos meus pais por conta da comodidade, por não querer enfrentar os reais desafios e não querer me forçar a ver o que que eu tenho que fazer realmente para conseguir essa liberdade. Tanto é que quando eu fui tentar essa liberdade, no caso de ir para São Paulo, eu não tinha resolvido todos os meus problemas, mentais, vamos dizer assim, para ir para São Paulo. Não estava maduro o suficiente, eu não tinha entendido qual que era real o jogo que eu precisava. E aí não adiantou eu ir para São Paulo achando que eu ia virar uma outra pessoa, ia poder ser quem eu quisesse, se eu não tinha a maturidade, se eu não tinha minha cabeça realmente resolvida para isso, né? E é isso que eu quero passar para vocês. Essa mentalidade, ela tem que estar dentro de você e você tem que resolver com você mesmo, entendendo quais são suas dificuldades, entendendo quais são os seus pontos fortes, fracos. Esse é o insight de ouro de hoje. É, assim, um dia, essa é a jornada de ouro, a nossa jornada de ouro aqui. É assim também, tem dias que a gente não vai estar tão bem, que a gente tem que entender por quê e tirar o melhor proveito disso. É isso que eu estou passando para vocês. Tamo junto. Manda esse vídeo para uma pessoa, manda esse canal para uma pessoa, pra gente bater os 2.500 inscritos. Tô doido para esse canal bombar logo aqui, para nossa mensagem chegar para mais pessoas, a gente poder criar mais coisas. E conto com a ajuda de vocês. Tamo junto. Beijo, até amanhã. Valeu.